A gente volta a falar do agronegócio e vamos conversar agora com um dos maiores especialistas do setor no Brasil. Engenheiro agrônomo, embaixador do cooperativismo pela ONU, coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e professor do Departamento de Economia Rural da Unesp, Roberto Rodrigues. Professor, seja bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, desse setor tão importante para a economia brasileira. O próprio Marcelo Suano, nosso comentarista, ressaltou isso ao longo dessa edição. Bom, a gente tem uma previsão de safra agrícola recorde para esse ano, uma previsão que é puxada principalmente pelo salto na produção de soja. Ou seja, se espera um crescimento do setor agora em 2023, mas é quase um consenso entre os especialistas que, para que isso realmente se concretize nessa magnitude, é preciso que haja ações estratégicas por parte do governo federal. Quero saber se o senhor concorda com isso e, se sim, quais ações são necessárias? Lívia, na verdade, a safra de grãos está plantada praticamente. A safra de verão não há mais o que fazer, não é uma estratégia necessária. Então, a safra está consolidada, vai depender o número final da safra de inverno. Hoje o Brasil tem uma característica que poucos países do mundo têm, nenhum país do mundo tem na expressão que nós temos, que é a segunda safra, né? Eu tenho uma ideia, nós cultivamos hoje no Brasil 77 milhões de hectares com grãos. 77. Não é isso. Tivemos 49, mas uma boa área faz a safra de soja no verão, colhe-se a soja agora em janeiro, fevereiro, e planta-se milho em seguida. E a grande safra de milho, 75% a 80% da produção de milho é a safra de inverno, ou segunda safra. Antigamente chamada safrinha, e hoje é safrona do Brasil. Essa ainda vai ser plantada. Então, não há nenhuma política pública que seja necessária para que ela seja plantada. Os produtores já compraram sementes, fertilizantes, já estão preparados para plantar. O que vai depender é de São Pedro, muito mais do que do governo. Então, em termos de políticas públicas, não há o que fazer para o volume da produção. O que há que se discutir muito seriamente é a comercialização dessa safra, né? Você vê, no ano passado, os números são impressionantes, Lívia. Boa noite, Daniel. Desculpa não ter saudado antes. Fique tranquilo. Nós exportamos no ano passado 159 bilhões de dólares do agronegócio. 159, isso aí quase metade de tudo que o Brasil exportou foi do agronegócio. 159 bilhões. Só que, no ano anterior, 2021, nós exportamos 120 bilhões de dólares. Ou seja, nós aumentamos as exportações em um volume de 39 bilhões de dólares. É um número impressionante. E em 2020, havíamos exportado 100 bilhões, ou seja, em 2 anos, 2020 a 2022, exportamos 59% a mais em 2 anos. Nenhum país do mundo fez isso. Então, o que nós temos que fazer agora, sim, Mira, na tua pergunta, é trabalhar com muito vigor para o futuro em acordos comerciais que garantam mercados para a gente. Nós estamos conseguindo crescer muito mais do que temos crescido. Temos tecnologia, temos terra, temos gente e temos algumas políticas públicas adequadas também. E tem mercado demandante, né? Então, o que nós precisamos ter é consolidar esses mercados em acordos comerciais. Por exemplo, o acordo comercial União Europeia e Mercosul. Estamos partilhando ele há 3 anos. É fundamental que o consigamos. Acordos com grandes países. A China é hoje, de longe, nosso maior mercado. Os números em relação à China são fantásticos. No ano passado, 2022, nós exportamos para a China 32% de tudo que o agro exportou. 1/3 para um único país. Não tem um acordo com a China. Eles têm um acordo que dê permanência a esse mercado. Não só com a China. A Índia, praticamente exportamos nada para a Índia. Outro mercado gigantesco. Indonésia, com 300 milhões de habitantes. Então, nós temos que fazer acordos comerciais. Isso é a grande demanda do agronegócio brasileiro. E, obviamente, um tema muito conhecido, logística e infraestrutura. Porque o Brasil tinha, até os anos 70 do século passado, uma agricultura costeira, porque o consumo era costeiro, as capitais eram costeiras. De repente, conquistamos o centro-oeste e a agricultura foi para o centro-oeste, com enorme competência. Mas a infraestrutura não foi, a ferrovia não foi, o porto não foi, o armazém não foi. Então, aqui temos um importante gargalo. Então, perfeito. Acordos comerciais,
e infraestrutura logística. Perfeito. Imagina, professor, depois de uma gestão muito elogiada pelos produtores de Tereza Cristina, quais são as expectativas para a gestão do próximo ministro Carlos Fávaro no comando do Ministério da Agricultura? E uma pergunta adicional, quais são as expectativas para a reforma tributária? Porque vários integrantes da Frente Parlamentar do Agro veem as propostas que tramitam nas duas casas com certo receio. Queria rapidamente um comentário do senhor. Vamos lá, dois pedaços. Primeiro tema. Carlos Fávaro e depois tributária. O ministro Fávaro é um homem da agricultura que tem algumas características importantes para o setor que ele ocupa. Ele é produtor rural, portanto ele conhece a atividade rural. Ele foi presidente da ProSoja, uma entidade importantíssima no Mato Grosso, num estado importantíssimo da agricultura. Então ele conhece a maneira de tratar com o estado, com o governo do privado. Terceiro, ele foi vice-governador do seu estado, secretário do meio ambiente do seu estado, estado mais importante da agricultura brasileira. Então conhece o governo por dentro. Quarto, foi senador da República, é senador da República, então ele conhece o parlamento. Então ele tem características que pouca gente tem. Adicionalmente, ele foi o coordenador na transição de um governo para o outro do tema do agronegócio, do agropecuário brasileiro. Então ele tem boas características. Qual é o problema? O problema é que o Ministério da Agricultura foi fatiado, né? Hoje você tem 4 Ministérios da Agricultura. O Ministério da Agricultura, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o abastecimento saiu. Agora o abastecimento foi para um outro Ministério da Agricultura Familiar, tirando uma perna fundamental da política agrícola brasileira, né? Foi para outro ministério. A área de floresta. Floresta é agricultura. Você, em vez de plantar arroz ou soja, planta eucalipto para ter lucro. Foi para o Ministério do Meio Ambiente. Não faz sentido. O meio ambiente cuida de floresta preservada, mas foi para lá também. Assim como o CAR. O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é um instrumento de política pública para crédito, basicamente. Foi para o meio ambiente, tirou o Ministério da Agricultura. Pesca, foi para outro ministério. Então, na verdade, houve um esquartejamento no Ministério da Agricultura. Isso é relevante? Sim. Por que é relevante? Porque, na verdade, Daniel, até acho que já falei com você sobre isso aqui uma vez, o Ministério da Agricultura é importante para trabalhar a política agrícola, mas ele depende do quê? Do Itamaraty fazer acordos comerciais, da Fazenda Planejamento para ter os recursos fundamentais para o orçamento, da Ministério da Indústria e Comércio para fazer toda a ação de industrialização e dos insumos agrícolas, são feitos pela produção industrial. Do meio ambiente, a questão da imagem. Então, o Ministério da Agricultura, ele tem que ter uma articulação muito forte com outros órgãos do governo, inclusive agências da água, transportes terrestres, transporte fluvial, marítimo, toda essa área de agências se relaciona com o Ministério da Agricultura muito fortemente. Então, o ministro tem que ser, antes de tudo, um bom diplomata, um tratamento afável com os demais órgãos do governo, e o governo como um todo tem que vê-lo como um coordenador do processo. Então, eu espero que isso aconteça com o Fávaro, porque tem competência para isso. Quanto à questão tributária, você tem razão, todos os processos que existem hoje vão trazer mais tributo para a agricultura. E há uma falácia, obrigado por tratar desse assunto, Daniel, de que a agricultura não é tributada. Não é verdade, a agricultura é muito tributada em várias fases. Não é só o produtor rural que é tributado. Quando ele compra um fertilizante, uma máquina agrícola, um defensivo, ele paga um tributo embutido em tudo que ele compra. Tem então uma cadeia de tributação e no final ele é muito tributado. E agora, com as reformas que estão sendo encaminhadas por enquanto no parlamento, haverá um acréscimo de tributação na agricultura. Então, realmente é uma preocupação e a Frente Parlamentar está discutindo esse tema bastante vigorosamente. Bom, queria então agradecer a participação do senhor Roberto Rodrigues, que tem várias especialidades aqui para nós, mas vou destacar a última que a gente falou, professor do Departamento de Economia Rural da Unesp. Professor, muito obrigada pela entrevista, seja sempre muito bem-vindo e ótima noite. Contem comigo sempre, obrigado a vocês. Muito obrigado, boa noite, até a próxima.